Então, em 85, quando eu fui convocado para a seleção depois de ter jogado o Mundial, eu falei, uau, eu vou jogar com os meus ídolos. Que maravilhoso, né? Só que quando eu cheguei lá, pela primeira vez eu vi o mundo como ele é. Porque já tinham ali disputas por poder, grana, problemas com a confederação, com a imprensa. Aí eu assustei. Então, bem em 89, houve a transição da chamada geração de prata. Então, William, Bernard, Montanaro, Fernandão, eles saíram depois da Olimpíada de Seul e o Bebeto convocou a nova geração. Então, eu era um remanescente daquele time e já tinha perdido ali a minha vez. O Maurício já tinha se mostrado ao mundo, né? Jogou 5 Olimpíadas, um monstro sagrado. Então, eu fiquei ali espremido entre William e Bernardinho. Era para ter entrado ali, mas não aconteceu. E a culpa não é de ninguém, nem minha. A história conta e a verdade é essa. Eu adoeci no processo, porque eu deixei de treinar como eu treinava. Eu era um leão de treino, eu adorava treinar. E começou a escorrer pelos meus dedos sem que eu notasse. E para eu me defender dessa dor, eu comecei a achar que a culpa era dos outros. A Maria, linda, no Dia Internacional da Deficiência Física, e ela colocou lá, houve um dia que o Beto, quando ele viu que ele não ia ficar bom, ele resolveu que ia ficar bem. Olá! Está preparado para se emocionar com conteúdos relevantes, significantes? Então vem comigo aqui no Pod Esporte, porque hoje a gente tem um convidado mais que especial. Com vocês, Roberto Bosch, ex-atleta da nossa seleção brasileira de vôlei. Betinho, meu amigo, muito obrigada por ter aceitado o convite de estar aqui comigo no Pod Esporte. É uma honra tê-lo aqui. Obrigadíssimo, obrigado pelo convite, né? Quem tem que agradecer sou eu de estar aqui. É muito bom. Olha só, deixa eu puxar aqui o microfone. É muito bom ter você aqui. A sua história é linda. Né? Você ali de atleta de vôlei, depois com toda uma história de ressignificação que a gente vai estar falando aqui, do que, né, da doença, da esclerose múltipla, que a gente vai estar conversando também, coaching esportivo e hoje também dentro da psicologia. Que história linda. Vamos falar de tudo isso? Vamos sim, estamos juntos. Então tá bom, vamos começar com a sua representatividade dentro do vôlei, né? Até para a gente falar aqui para os nossos ouvintes de Betinho do vôlei. Me conta aqui, quando que você começou essa sua carreira de atleta? Então, pois é, eu venho de família de atleta, né? Eu acho que é tão importante, eu acho que a gente já podia até começar assim mesmo, né? O quanto é importante que as crianças tenham exemplos dentro de casa. Então eu tinha exemplos, as minhas irmãs mais velhas todas faziam esporte, então eu acho que desde que tenho pouquinha idade, eu já estou mexendo com bola de alguma forma, né? Mas o vôlei... Quantos irmãos são, Betinho? Eu tinha 3 irmãs. Hoje eu tenho 2, né? Eu tinha 3 irmãs, as 3 jogaram vôlei. Curioso. Você é o né? caçula? Sou caçula. De 3 irmãs. De 3 irmãs? Não, eu estava imaginando isso, pois de 3 mulheres. Difícil. Antigamente era telefone de escada, né? Eu nunca consegui falar no telefone na minha vida. Era delas. Só delas. E aí, na verdade, o voleibol mesmo eu comecei a jogar com 13 anos. Eu antes joguei futebol de salão. Porque o meu padrasto, ele falava que futebol era esporte para homem e vôlei era esporte para mulher. Tinha essas coisas antigamente, né? Pois é. E aí acabei tendo lá peguei um sarampo no futebol de salão e acabei perdendo a posição titular. E aí eu tinha o Jorjão, que é um cara que eu acabo sempre falando muito sobre ele. Jorge Barro de Araújo, ele compôs a equipe de 84, que foi prata em Los Angeles, junto com o Bebeto, com o Brunoro. Ele faleceu até ano passado. O Jorge é meu paizão, um cara que me trouxe valores, me trouxe o voleibol, com tudo de bom que o voleibol tem. E ele era meu professor na escola pública, o Jorge Fister. E ele me chamava para jogar vôlei. Eu tinha medo dele, porque ele era durão, que ele era super autoritário, uma voz grossa. Mas acabei um dia tendo coragem e fui lá jogar vôlei e comecei com 13 anos de idade. 13 anos, né? E você jogou em clubes importantes, né, aqui no Brasil, né? Quais foram? Então, o vôlei estava começando, né, a ser um esporte reconhecido, a ter grana, a ter visibilidade. Foi a época que começaram a criar
essa coisa como é que se diz? Do ídolo, né? Então era o Renan, era o Montanaro, era o Bernardinho, que eram os bonitos, né? E eu peguei bem essa seleção. Pegou, né? Peguei. Pois é. Então, acabei jogando na BB, foi onde eu comecei, aí passei por Fluminense, Flamengo, Bradesco, que era o grande time dos anos 80, que era o Bradesco no Rio. Você é de Santos, né? Em São Paulo você torcia para Pirelli, aposto. Então tinha Bradesco e Pirelli nos anos 80, então participei do time da Bradesco, depois fui da Sadia, enfim, alguns times que passei por aí. E quantos anos de seleção brasileira, Betinho? 8 anos. 8 anos. 8 anos. Desde as seleções de base até a seleção adulta, fui galgando ali os degraus, né, do voleibol. E é interessante nessa tua pergunta, que parece tão, assim, simples às vezes para quem não conhece esporte, que não é o seu caso, né, que você é profundamente conhecedora do esporte, o quanto em cada fase, né, Andréia, o funil ele vai apertando. Então a gente começa a jogar com todas as expectativas nossas, expectativas dos amigos, da família, quem está na arquibancada. Perfeito. Então, com 13 aninhos, a gente tem ali um filtro, e vai subindo para infantil, enfim. Cada a gente vai aprendendo coisas e nesses aprendizados a gente vai melhorando como pessoa, a gente vai se autoconhecendo. Naquela época, você já percebia, então, essa mudança, por exemplo, de um atleta... Hoje é bem nítido, né? Hoje, no mundo contemporâneo de hoje, a gente vê bem nítido essa diferença, por exemplo, de um atleta de base, né? De um atleta, por exemplo, já entrando no lado profissional, toda a estrutura, né? E o emocional e tudo mais. Na sua época, você também já tinha essa percepção também, dessa cobrança toda, não? Não. Eu estou falando em perspectiva, olhando para trás. Porque aquela história, né, Andréia? Outro dia eu estava pensando nisso. O que o Betinho, de 59 anos, falaria pro Betinho de 13, de 14, que aí é covardia, né? Interessante essa pergunta. O que ele falaria? Me conta aqui. Cara, vale a pena. Se esforça. Faz o que precisa ser feito. Se hidrate. Coma. Durma. Se relacione. Dê o melhor de você. Seja verdadeiro. Por mais que às vezes isso vá doer. Algumas coisas, né? Então, eu acho que nessa caminhada, muitas vezes eu me distraí. Principalmente quando eu cheguei lá nesse funil mais alto, que era o funil do alto rendimento. Enfim, alto rendimento é desde 13 anos. Eu digo o funil último lá, de juvenil para profissional. Sim. Quando você chega na seleção brasileira... O atleta de alta performance. O atleta de alta performance. Então... Você se distraiu? De que forma? Me distraí. Pois é, André. Me conta aqui. Eu joguei juvenil, nessa caminhada, fui seleção brasileira desde de infanto, né? Minha primeira seleção foi com 15 anos de idade. E quando eu cheguei aos 20, eu joguei o Mundial Juvenil. Então foi o Mundial Juvenil na Itália, super badalado. E lá eu tive um título de melhor jogador do mundo da idade, com 20 anos de idade. Obviamente, esporte melhor coletivo. Jogador do mundo. Até 20 anos de idade, né? Fui melhor jogador daquele Mundial. Enfim, tem esse troféu em casa que eu guardo com o maior carinho. Com certeza. Então isso me alçou para ser convocado para a seleção adulta. Então a seleção adulta era essa, na ocasião a geração de prata. Então tinha o William, tinha o Bernardinho, porque eu era levantador. E aí eu ia jogar com os meus ídolos. Eu vi o Mundialito em 82 no Maracanãzinho, Jornada nas Estrelas, que o Bernard botava a bola lá em cima, né? Enfim, o Boom, Luciano do Vale, né? Bandeirantes. Ali, aquela coisa toda. Exatamente. Naquela época era o segundo esporte, assim, tinha o futebol e depois já era Pulou o basquete. Exatamente. Até 81 era o basquete. Então, nesse Mundialito que o voleibol bombou. Então, em 85, quando eu fui convocado para a seleção depois de ter jogado o Mundial, eu falei, uau, eu vou jogar com os meus ídolos. Que maravilhoso, né? Só que quando eu cheguei lá, pela primeira vez eu vi o mundo como ele é. Porque já tinham ali disputas por poder, grana, problemas com a confederação, com a imprensa. Aí eu assustei. Então, eu assustei. Não é só o esporte. Não é só deveria ser. Então, por isso que eu estou dizendo que o de hoje falaria, cara, concentra no que é o seu job description. Você está aí para jogar voleibol. Então, todas essas questões, mexeu com você de alguma forma? Mexeu muito.
Mexeu muito porque se preconizava muito, Você se André. achou em algum momento injustiçado pelo sistema da época, alguma Total. coisa assim? Então, total. Porque sempre se preconizou Ah, que o voleibol, até hoje, né? Você que trabalha também com atletas, sim, que o atleta ele tem que ser herói. sem dúvida. Ele tem que ser Jornada o do herói. foda o Sim. tempo inteiro, sabe? Bota a faca nos dentes e entra. E onde está o ser humano? Né? Onde está o ambiente seguro para que você possa falar que, afinal de contas, você também tem medo, sabe? Você também tem questões, você fica ansioso. E é normal, né? Porque coragem não é o oposto de medo. Coragem é você ir apesar do medo. Sim. Então, nessa ocasião, E medo também não é falta de performance também, não, tem que ter um medo. né? O medo, ele te A motiva. ansiedade te move também. Exatamente. Enfim, Exatamente, é isso. Então, quando eu cheguei ali, eu não tinha com quem falar sobre o novo mundo que eu descobri dentro do esporte que eu amava e que fui educado a lavar roupa suja dentro de casa. Então, lavar roupa suja dentro de casa é: André, não gostei de você, não gostei do que você fez. Né? Então, até a supressão das emoções, elas aconteciam na época. Então, assim, não pode ter raiva do coleguinha, sabe? Não pode ter medo, não pode ter tristeza, não pode é o cacete. Se você falou alguma coisa que eu não gostei, Andréia, eu não gostei do que você falou. Isso precisa ser, né? externalizado de Estava alguma até falando com o forma. nosso amigo Fábio aqui, que é o O nosso produtor. produtor maravilhoso. Pois é, o Fábio tem uma história linda que ele me contou agora, né? Então, de algo pessoal que ele trouxe à tona. Então, naquela ocasião, eu não pude trazer isso à tona porque eu tomei aquilo como uma fraqueza. Então, quando eu comecei a duvidar da minha performance, comecei a duvidar do que eu realmente poderia entregar como jogador, porque eu comecei a me distrair, eu perdi o foco do que era importante, aí o meu voleibol começou a cair. Você acha que naquela época, de repente, se você tivesse ali um suporte emocional, né, te acompanhando, não sei se tinha ou não naquela época, existia ali, por exemplo, um psicólogo do esporte, que nem nós temos hoje, acompanhando a seleção? Não existia, não existia. Não existia. A saúde mental, na verdade, está mais em alta hoje, né? Dentro do Exatamente. esporte. Então, mas por quê? Porque surge uma Simone Biles, sabe? Surge um Medina, a Naomi Osaka, Michael Phelps, aquele documentário dele é maravilhoso. Então, assim, esses monstros sagrados, eles têm medo, eles têm questões de saúde mental. Uau! E eles têm voz, eles têm também uma representatividade ali hoje para chegar e falar, eu tenho. E nessa esteira, né, Andréia? Nessa esteira, quantos atletas ficaram para trás? Quantos atletas foram interrompidos? Sem dúvida. Sabe, por falta desse olhar de humanidade. Então, nós fomos criados, ainda mais nós meninos, cara, homem não chora. Você tem que. Cara, não, você não tem que nada, eu sou humano. Me deixa chorar. E hoje eu sou igual chorão. Se a gente chorar aqui hoje, né, não estranha. E até meus filhos zoam, né? Pai, você chora e tudo mais. Eu choro. E eles ainda são meio resistentes, né? Adolescentes e tudo, né? Ainda carrega ali o Tomás e o João. Mas eu dou esse exemplo. Fala, cara, eu não... porque meu pai foi da seleção brasileira de vôlei. Eu falei, o João, meu mais novo de 16, que ele joga vôlei. Falei, João, esquece, meu lindo. Eu fui e parei antes do tempo, parei com 25 anos. E não existe esse protótipo de algo que deve ser alcançado, porque eu nem sabia que eu ia ser da seleção. Eu simplesmente amava jogar vôlei, Andréia. Sim, mas olha só que você está falando para mim, Betinho, de uma identidade. E construímos identidade durante o percorrer da nossa vida. E vamos passando por transições durante a nossa vida também. Né? Ali você está falando de um garoto que amava jogar voleibol e estava só naquele momento. Depois foi crescendo ali dentro da carreira dele, passando por mudanças. E aí, nesse momento também, no auge, em plena seleção brasileira, né? O que aconteceu, Betinho? Qual foi ali um marco? Fala aqui para os nossos espectadores, né, os nossos ouvintes, um marco na sua vida, na qual você se deparou com uma coisa que, de repente, acho que nunca passou pela sua cabeça. Primeiro,
é um sentimento de estar sozinho, um esporte que era coletivo, que é coletivo e que demanda muita interpessoalidade. A gente precisa um dos outros. Ninguém brilha sozinho. O passe tem que vir na mão, a combinação de jogada de ataque. Eu acho que o voleibol, inclusive, é um esporte, talvez, dos esportes com bola, que precise mais dessa sinergia. O futebol, às vezes, você tem o Messi, o Neymar, e vai lá e dribla todo mundo, faz o gol sozinho. Óbvio que precisa da defesa, do goleiro, mas existem os destaques individuais. Você tem o Michael Jordan, né, o Steph Curry, que vai lá e faz os pontos. No vôlei, se alguém se destaca, normalmente é o atacante, é porque teve um passe bom, teve uma levantada. Então, essa ideia de diversidade, inclusão, espírito de equipe, né, construção de time, coisa que hoje o mundo corporativo pede, né, nas minhas palestras, por exemplo, são coisas que a gente vive desde 12, 13 anos. Então, quando eu cheguei na seleção adulta, eu comecei a ver que ali isso não funcionava tão bem quanto eu tinha sido criado. E aqui não é crítica a ninguém. Aqui são atletas monstros sagrados, a história conta, né, de cada um deles, né, todos eles excelentes atletas, não estou falando... Também passaram os seus desafios. Passaram os seus desafios, exatamente. E no final das contas, né, André, todo mundo está buscando o seu lugar ao sol. A tua pergunta foi para mim. Então, a minha história, a minha percepção da história foi que tudo que me fez chegar até ali começou a ser questionado dentro da minha cabeça. Os valores, esses valores de equipe, esses valores todos que eu falei antes, começaram a ser questionados. Certo. Cara, e eu nunca tinha notado que todos esses valores eram estruturais para que eu pudesse estar ali dentro da quadra. Então, eles me alimentavam, sem que eu soubesse, porque aquilo fazia parte da minha cultura, da minha educação, da forma como eu via os outros, do meu respeito pelos outros. Então, quando eu comecei a ver que essa integridade começou a ser rachada aqui e ali, e que eu tinha que começar a fazer concessões do que até então me trouxe até ali, dos valores que me trouxeram até ali, aquilo começou a vazar. A minha energia, o meu foco, a minha disciplina, o meu olhar, a minha paixão para aquilo, e eu comecei a adoecer. Interessante você trazer isso, Betinho, porque você está fazendo uma correlação, né? De uma... Você vai se emocionar e eu também, é isso. Não vai dar certo, não. Vamos respirar aqui. Mas eu vi, era bom que fosse, Fábio. Não corta, não. Deixa vir. Continuar que eu corto isso. Não corta, não. Não corta, não. Deixa vir. Vamos respirar. E você está me dizendo, então, que essa... Né, tudo que essa doença na qual você adquiriu naquela época teve um fundo emocional. Total. Veio de um fundo emocional, veio de uma dor emocional na qual você, na época, não soube lidar. É muito... Não tem um respaldo totalmente científico, se bem que hoje em dia até começa a ter, em relação aos traumas, a relação dos traumas com doenças. Tem um autor, um psiquiatra que eu gosto muito, que é o Gabor Maté, e ele fala muito disso, né, do quanto os traumas eles geram doenças de todas as formas, sejam elas físicas, mentais, emocionais. Então, eu nunca falei isso, né, tão abertamente quanto acabou surgindo aqui. Então, eu não tive, na ocasião, esse olhar, eu não tinha com quem falar sobre, e eu comecei realmente a adoecer. Então, em 90, Mundial, dentro do Rio de Janeiro, então eu entrei na seleção em 85, fiquei 85, 86, 87... houve um outro técnico e eu voltei à seleção em 89 com o Bebeto com o objetivo de ajudar na transição daquela galerinha que veio a ser campeã olímpica em 92. Então, bem em 89, houve a transição da chamada geração de prata. Então, o William, Bernard, Montanaro, o Fernandão, eles saíram depois da Olimpíada de Seul e o Bebeto convocou a nova geração.
Então eu era um remanescente daquele time e já tinha perdido ali a minha vez. O Maurício já tinha se mostrado ao mundo, né? Jogou 5 Olimpíadas, um monstro sagrado. Então eu fiquei ali espremido entre o William Bernardinho, era para ter entrado ali, mas não aconteceu e a culpa não é de ninguém, nem minha. Né? A história conta e a verdade é essa. Eu adoeci no processo porque eu deixei de treinar como eu treinava, eu era um leão de treino, eu adorava treinar. E começou a escorrer pelos meus dedos sem que eu notasse. E para eu me defender dessa dor, eu comecei a achar que a culpa era dos outros. É da confederação, é da imprensa, é do fulano, é do beltrano, porque isso é muito mais fácil do que você assumir a responsabilidade pelo seu próprio processo e procurar ajuda. Então, na ocasião, eu não tive nem esse discernimento de procurar ajuda, porque parecia que estava tudo ótimo. Não parecia que estava tudo ótimo. Deixa eu melhorar o que eu falei agora. Deveria estar tudo ótimo. Porque eu tinha grana, tinha fama, tinha a namoradinha que eu quisesse, tinha um carrinho do ano, então tudo que se mostrava uma coisa, né, saudável e glamourosa, me trazia a ideia de que eu não podia me sentir do jeito que eu estava me sentindo. Como você estava se sentindo? Triste, frustrado, sem potência, querendo com um elo perdido. E o que a mente não suporta, né? Ela tem que jogar para algum lugar, né? Exatamente. Ela joga para onde? Para o nosso corpo. Exatamente. E foi isso que aconteceu. Hoje eu tenho esse olhar. Hoje, por trabalhar com desenvolvimento humano, eu tenho esse olhar, mas eu não tive na época. Mas também na época, né, Betinho, nem é justo também qualquer tipo de cobrança com você daquela época. Lógico, né? Sem dúvida nenhuma. Ali a gente não tinha ali o conhecimento que nós temos hoje no mundo contemporâneo, tudo a nossa... A gente está falando até há pouco tempo agora do IA e tudo como é fácil a gente buscar informações, né? E dando um nome, né, para essa doença na qual ela começou a fazer parte ali. Naquela época. Você tinha quantos anos, Betinho? 25. Qual foi a doença? Traz aqui o nome para a gente. Então, esclerose múltipla secundária progressiva, que começou na preparação para esse Mundial. Então, o meu nível de estresse era tão alto, porque eu ia jogar um Mundial... Desculpa. Eu ia jogar um Mundial dentro de casa. E a esclerose múltipla, né? Nós estamos falando de uma doença autoimune, né, do sistema nervoso central, né, onde a esclerose ela ataca, né, a bainha de mielina. Exatamente, né? Isso. Ou seja, o corpo se agride. O corpo se autoagride. Se autoagride. Então, eu comecei a me agredir. Então, em 90, no preparativo para o Mundial, eu estava treinando, então a bola veio, eu fui dar o toque. Na hora que eu fui dar o toque, eu achei que a bola ia aqui, a bola já tinha passado e bateu no meu rosto. Eu falei, uai, que estranho. Aí veio uma outra bola, fui dar uma manchete, aí a bola bateu no meu peito. Então eu perdi o senso ali de profundidade, chamei o médico na hora, falei, cara, nunca tive problema de visão. Então se manifestou primeiro como um nistagmo, e aí teve uma remissão espontânea, tanto que eu até consegui jogar esse Mundial. Mas hoje, quando eu olho, Andréia, teve muito isso. E teve ali uma... Porque você passou por um luto, né? Total. Porque nós estamos falando, veja bem, de uma identidade ali na qual você lutou para conseguir, que você trouxe aqui, aquele atleta, herói, poderoso, né, que tem ali, que conseguiu alcançar ali um status em todos os sentidos, e de repente, um diagnóstico. Né? Isso a gente chama de luto. Né? E o luto tem as suas fases. Você hoje, né, como... O pessoal não sabe, mas você está fazendo mais uma transição de carreira aí, trazendo a psicologia também para você. Como que foi? Como que foi pro Betinho naquela época? Duríssimo. Duríssimo. Duríssimo porque a primeira coisa que me veio foi desconexão. Desconexão comigo mesmo. Então, se toda a minha identidade foi construída em cima de uma expressão do esporte, e que... eu era apaixonado, como que eu fiquei aos 25 anos sem aquilo? Então é como se eu fosse destituído de mim mesmo.
Então, a primeira coisa foi isso, uma desconexão que me fez fugir, me fez me isolar. Como se, de alguma forma, aquilo fosse uma fraqueza, um fracasso. Como que foi tua relação com o mundo? Exatamente, fugi e me isolei. Botei o mochilão e fui para a Europa. Não queria que ninguém me visse. E na ocasião, né, depois eu vim a saber Até porque ver você ali, te cortando aqui, vendo você ali, né, exposto, o que os outros vão falar? Exatamente. Qual o julgamento dos outros? Como os outros vão me ver a partir de agora? Exatamente. Eram pensamentos que você tinha ali na época? Totalmente. E sem saber como endereçá-los. Sim. Sabe? Então, uma coisa é você ter os pensamentos, né? Outra coisa é você não saber o que fazer com eles. Então, esse processo foi bem duro, realmente um luto, como você bem falou. E o luto, ele não é linear, né? Você pode falar assim, o luto vem primeiro com a negação, né? Depois, né, tem, né, que você vai na... A raiva, negação, raiva, barganha, né? A conciliação, você aí vai depois indo. ali, Mas por isso último, nunca é a linear. aceitação. Por último vai a aceitação. Não, mas na verdade você transita em todos eles ao mesmo tempo. Então, esse processo todo, ele demorou 7, 8 anos. E eu vou te falar que dura até hoje. Sem dúvida. Né? Se você me perguntou e você viu meus olhos encherem d'água, porque o vôlei ainda é a minha paixão. Então, eu acho que é uma coisa até meio pego lúdico da criança, né? 12 aninhos, 13, comecei a jogar voleibol e sou apaixonado pela bola de vôlei. Então, é como se fosse algo muito visceral. É o lado nosso infantil, né? Que todos nós temos, exatamente. Né? E é para lá que a gente vai. Isso todos nós vamos várias vezes, inclusive até durante o dia mesmo. Aquele lado infantil, o lado do prazer, o lado do desejo, a vontade de estar ali representando algo, que no caso era a sua família, com as suas irmãs, com a sua mãe. Exato. E tudo isso que faz a emoção estar à flor da pele, né? É muito interessante, eu não sabia disso há pouco tempo que eu vi, né, que a palavra emoção, ela vem do latim movere. Então, os movimentos que a gente faz na vida em relação à mudança vêm pela emoção. E aí, de novo, né, uma crítica à nossa sociedade que suprime a emoção e diz que a emoção não deve ser vista porque não se vulnerabilize, porque as pessoas vão poder utilizar isso contra você. Eu acho que isso hoje em dia é uma grande bobagem, uma grande ignorância, porque como que a gente vai crescer, como a gente vai evoluir, como a gente vai aprender, se não se vulnerabilizar, se não olhar o que realmente precisa ser olhado para que nós podemos galgar novos degraus. Então, nessa ocasião, ali de 90 até 98, fui para a Europa e fiquei lá, easy rider total, fazendo um monte de besteira, bebendo, fumando maconha. Revoltado. Aí você acredita e entrou aquele Betinho revoltado. A vida me revoltado deu e perdido. Ó vida, ó azar, vítima. Ó vida, ó azar, né? Por que comigo? Mas, o egocentrismo naquela época ali, ele ficou muito mais aflorado, no sentido muito mais aflorado. Eu, até porque você... Pois é. E aí tem um ditado que eu adoro, André. Tá deprimido? Vai ajudar alguém. Então, eu acho isso fantástico e poderoso. Então, quando eu voltei, eu fui morar na fazenda comunitária, lá em Carmo da Cachoeira. Mas quem despertou isso em você? Porque olha só o que você está falando para mim. Você estava ali, a partir do momento que você recebeu aquele diagnóstico, você saiu do esporte, você fez essa viagem para a Europa, ali você deu essa perdida ali, soltou tudo, raiva, ansiedade, né? Que você mesmo falou, fez tanta coisa. Em que momento você voltou? O que fez você dar uma viradinha de chave ali, vamos dizer assim? Não, primeiro na Europa, né? Pulando muro de albergue e ficando bêbado todo dia, veio um anjinho da guarda, que eu acredito muito, né? Que a gente tenha uma inteligência, uma espiritualidade que está sempre por perto, isso sempre fez parte de mim. Então foi quase como um chamado, tipo, ei, psiu, o que você está fazendo? Volta para casa. Já deu de mimimi, sabe? Já deu de frescura, volta para casa. E vamos reconstruir.
Então, a primeira coisa que eu fiz foi procurar ajuda. Então, na ocasião, me foi indicado uma terapeuta de floral, e essa terapeuta de floral que me convidou para ir nessa fazenda, que era essa fazenda comunitária. E lá fiquei por 5 anos. E as histórias na fazenda seriam um tema para um outro podcast, sabe, Andréia? Mas resumindo muito rapidamente, lá eu acabei saindo de lá em 97, saí de lá casado com uma monja. Nossa, que deixou de ser monja. Que história. Então ela estava lá dentro do monastério feminino, onde eu era sempre convidado a trabalhar nas hortas do monastério. Tá. E lá tinha um voto de silêncio, a gente não falava, não comia carne, não tinha álcool, não tinha açúcar, não tinha jornal, não tinha televisão, não tinha rádio. Eu não vi o Senna morrer, não vi o Brasil ser tetracampeão. Então, em 94, eu estava lá, né, onde aconteceram esses dois marcos era do um nosso resgate. Para você é tipo assim, aqui é o meu resgate. Era eu uma estou volta pra me casa. conectando novamente comigo mesmo. Porque tinha essa proposta de viver a vida do espírito. Tá. Então, o olhar era todo esse. Então, aquilo me reconectou, o que me fez poder voltar ao Rio de Janeiro em 98, e aí a vida tomou outro rumo, e aí as coisas começaram a se encaixar de novo. Muito bem. Então quer dizer que ali você casou. Ali você veio casado. Daquele monastério você conheceu Sim. a sua esposa. Não atual, tá? Ah, tá. As pessoas até brincam com a minha atual, que eu estou há 25 anos, a minha Maria. Qual o nome dela? Maria. Maria. O pessoal brinca assim, você ficou 2 anos com a monja para poder casar com a Maria. Ah, entendi. Então, os amigos zoam, mas... A Maria teve que ter um preparo antes para que a Maria pudesse... mas o preparo, na verdade, era meu mesmo, né? Eu acho que a Elisa, que foi essa pessoa com quem eu passei a morar junto, quando eu saí da fazenda, ela me ajudou muito, e certamente eu devo ter ajudado ela também a fazer essa transição do que era uma vida super monástica, independente de eu não estar no monastério, mas a vida era como se fosse, né? Com toda essas regras que haviam lá, para que a gente pudesse estar voltado mais para a espiritualidade, né? Para essa reconexão, cada um consigo mesmo. Como que foi essa reconexão, então, vamos dizer assim, você está falando do lado espiritual, da sua conexão com você mesmo, né? Mas você está inserido dentro de uma sociedade, né? E essa sociedade, o que vamos fazer? Para onde vamos? Qual é o caminho agora? Né? Se eu já não sou mais um atleta de voleibol, né? Qual o caminho? Naquela época você começou a ter alguma direção? Como é que foi isso? Então, quando eu voltei para o Rio de Janeiro, eu comecei a fazer pão. Porque eu tinha aprendido na fazenda, lá tinha um rodízio, porque é uma fazenda de 70 pessoas que não tinha empregados. Então, fiquei na padaria, aprendi a mexer com elétrica, com marcenaria, com horta, com plantio. Então, quando eu voltei, eu falei, uau, eu sei fazer um pão maravilhoso, e assim eu fazia, ganhava um pouquinho de dinheiro, mas era o que me supria. Até que eu tive um convite para trabalhar com voleibol. Voltar a trabalhar com voleibol, a ser professor de uma escola de vôlei. E assim eu falei, nossa, mas nunca dei aula de vôlei, como é que é isso? E na ocasião, até o Conselho Regional de Educação Física tinha o que eles chamavam de provisionado. Quem tinha trabalhado ou quem tinha sido atleta com comprovada experiência, com comprovada atuação dentro de algum esporte, poderia tirar o CREF como um provisionado, ou seja, um especialista do esporte. Então, não é uma carteirinha verde, como é do graduado em Educação Física, mas era uma carteirinha rosa, como um provisionado em Educação Física, apto a trabalhar com voleibol. E assim, eu comecei a minha jornada. Então, tentei largar o vôlei, mas o vôlei não me largou. E de alguma Aí começou, forma... então, a sua carreira como coaching, ali, né? Como técnico, na verdade. Não, assim... Assistente. Não, ali era uma escola de vôlei. Tá. Então, a escola de vôlei, que depois eu criei a minha, isso foi em 97, 98, e logo depois eu criei a escola de vôlei do Betinho, que existe até hoje, onde eu entrei realmente ali como sendo professor, criando equipes de alto rendimento ali dentro,
Enfim, houve todo um desdobramento, criei um projeto social logo depois, vieram as leis de incentivo ao esporte. Então, a vida ela foi se mostrando, Se moldando. se também, moldando, né? e eu fui me capacitando para poder entregar as coisas que eu me comprometia, né, na trajetória aí do caminho. E eu gosto muito, né, do Antônio Machado, que é um poeta, André, que ele fala assim: caminhante não há caminho, o caminho se faz quando você começa a caminhar. Então eu acho que depois da reconexão, a vida começou, no movimento, mostrar quais eram os caminhos a serem percorridos, sabe? Então o caminho do voleibol, ele foi muito forte para mim sempre. E a escola começou em 99, a escola de vôlei do Betinho. E aonde foi a esclerose múltipla, né? Talvez seja uma pergunta que nossos ouvintes aí estejam pensando. Eu tinha tido aquela remissão espontânea em 90 e não tive mais nenhuma manifestação até 2001. Ah, você ficou em remissão nesse período. Em remissão. 11 anos depois, eu correndo na praia, Tá. eu comecei a ter um espasmozinho no pé direito. Eu falei, ué, que estranho, né? Porque na ocasião, em 90, não tinham fechado o diagnóstico. Como teve uma remissão, não tinham fechado o diagnóstico. Então, em 2001, voltei a um neurologista e pela primeira vez fez exame de imagem. Não sei se 90 não tinha imagem, ressonância magnética, né, que é onde aparecem as marcas esmerilizantes, como você falou aqui no começo. Então, ali que foi fechado o diagnóstico como secundária progressiva, porque o primeiro evento teria sido nistagmo e o evento secundário seria aquilo ali que foi evoluindo, depois comprometeu minha marcha, e hoje eu sou cadeirante, né? Enfim, de 2001 para cá, em 2018 propriamente, eu fiquei cadeirante. E como que foi esse processo também, né? Porque aí é novamente, né? Uma mudança, né? Exatamente. Eu digo que foi... Você estava ali, correndo, treinando, equipe, e aí novamente a doença volta no estado, de repente, ali mais agressivo, né? Como que foi isso para você, então, emocionalmente falando? Uma rasteira no recomeço. Minha vida estava toda montada, novamente, né? Com voleibol, com os projetos sociais, eu fazia direção de eventos, Rei e Rainha da Praia, enfim, eu estava todo metido dentro do voleibol. E quando veio esse diagnóstico fechado, né? Eu falei, cara, e agora? Eu tenho uma amiga minha que era coordenadora do Rei e Rainha da Praia. Renata foi? Correia. Renata Correia, lógico. Minha amiga. Correia, queridona. Mandou um beijo para você, inclusive. Tive com ela ontem. Coincidências da vida, né? Então eu estive lá no Rei e Rainha por mais de 10 anos. Então, quando veio esse diagnóstico fechado, né? Então, tive até com uma médica que falou de todos os prognósticos possíveis. Que eu não preciso nem repetir, porque muitos não aconteceram. Acho que na ocasião, eu até virei para a médica e falei, doutora, você não tem direito de me falar um negócio desse. Então, eram prognósticos muito difíceis e que, né, eu casado, a gente ainda... o meu primeiro filho nasceu em 2005. Então, mexia com muita coisa, né? De tudo que para mim havia sido estruturado novamente para que um bom futuro acontecesse, estava sendo ameaçado novamente, né? Sim. Então... Incertezas aparecendo, né? Medos aparecendo. Exato. Nessa época você já estava casado com a Maria? Sim. Já tinha filhos? Não, então, é isso que eu falei. O primeiro filho veio em 2005. Em 2005. Mas existia ali a possibilidade a dúvida sobre, cara, será que você vai poder ter filho, isso e aquilo? Sim, Porque até hoje, Andréia, até hoje, as doenças neurológicas, elas são muito... Elas ainda não existe da onde que vem, né? Nem para onde vai. Nem para onde vai. Então tem gente que se cura. E tem também, falando um pouco dessa doença, né? Ela não é hereditária, mas ela tem ali um cunho, vamos dizer assim, de predisposição também. Muito pouco, 2%, se eu não me engano, é uma coisa muito pouca. Né? Mas, querendo ou não, sempre fica aquilo, né, dentro da gente. Né? Da onde que veio? Por que
né? Aí a gente até traz a parte do emocional, não, junto exato, com esse Andréia. cunho Não, de eu acho predisposição. tão bacana, né, o que você trouxe, o que me emocionou aqui mais cedo, e que talvez seja, assim, uma grande mensagem que hoje eu gosto de falar nas palestras que faço, porque eu demorei para falar abertamente sobre a esclerose múltipla, Por que demorou? porque eu tinha preconceito. Eu E qual que próprio era o tinha seu preconceito. preconceito? Preconceito com cadeirante, Uhum. preconceito com a forma como as pessoas podiam me olhar, né? Então, quando eu chegava Qual nos era essa lugares, forma? a forma era: eu era um baita de um atleta, forte, né, potente, saía do chão e dava porrada na bola, e agora eu sou um cadeirante. Então, eu mesmo tinha esse olhar de que eu teria me tornado uma pessoa menor, pior, mais limitada e mais impotente. E para mim foi uma das camadas de cura, porque eu acho que em todo o processo, André, a gente vai entendendo cada vez mais onde a gente está, olhando como a gente chegou ali, e a partir desse olhar a gente busca mais para ter um repertório para ir para uma próxima etapa. Aí curou, opa, legal, vamos para a próxima. Curou, aí vem a próxima. E tudo vem em forma de prova, na minha forma de ver, né? Uhum. Vem como uma prova, vem como um novo desafio, vem como... O que eu aprendi deste momento para que, de repente, eu possa ali continuar na minha caminhada? Exatamente. Mais ou menos assim. Exatamente, senão você repete de ano. Porque a nossa Você fica tendência... ali rodando, né? A nossa tendência é repetir padrões. Uhum. Então, e muitas vezes são padrões pelos quais a gente foi criado. Uhum. Padrões que vêm desde que a gente é criança, né? As nossas crenças nucleares. e que vêm, né, de pai, de mãe, de criação, e que criam armaduras em volta da gente, que quando a gente vira adulto, a gente não vê. Não vê porque não para ver. Uhum. Aí a importância, né, dos processos terapêuticos, dos processos, sejam lá que processo for, com que profissional for, mas a minha defesa veemente hoje em dia é para que as pessoas tenham essa coragem de pedir ajuda para serem pessoas melhores, para entenderem quais são as suas potencialidades, né? Betinho, você está falando de pedir ajuda, eu acho isso muito lindo e quero até aqui pontuar isso, né? Porque e aquele atleta que de repente de alguma forma está passando por isso, né? Exato. E se o atleta de repente se vê ali com alguma condição e fala, meu Deus, e agora? Que mensagem de repente você falaria para ele, né, com toda essa sua bagagem que você tem hoje, com toda essa, né, essa espiritualidade que você desenvolveu, esse teu conhecimento, né, com essas dores e com essas superações? Acho que a primeira coisa é a seguinte: você não está sozinho. Todo mundo sente o que você sente, tá? Eu estou falando todo mundo mesmo. Você perguntar para o Michael Jordan, para o Messi, para o Pelé, sabe? Todo mundo, de alguma forma, vive por muitas das coisas que a gente já falou aqui hoje. Nós somos humanos. E se nós somos humanos, a gente tem que valorizar as nossas emoções. Então, elas, uma vez que elas são vistas e trabalhadas, isso faz que a gente se torne um atleta melhor, um companheiro de time melhor, uma pessoa que vai se comunicar melhor com a imprensa, que vai poder dar um recado melhor para os fãs, para as pessoas que nos seguem, sabe? Então, e vai servir para a vida inteira, porque o esporte ele é uma expressão, mas não é uma expressão que dura a vida inteira. Uhum. Quem dura a vida inteira somos nós. Então, naquela minha fala anterior, eu fui descobrindo a minha potência. E a primeira coisa foi perceber que eu tinha preconceito. E muitos dos preconceitos, eles são estruturais. O preconceito, sabe, racial, ele é estrutural. Às vezes a gente fala assim, cara, eu não sou racista. Será? Porque a gente tem uma história que nos entranhou. Uhum. Então a gente não quer ser, né? A gente quer ter esse olhar
de que somos simplesmente humanos, independente da cor da pele. Existe um preconceito estrutural contra a mulher. Você deve ter vários exemplos na sua trajetória de vida. Tem uma mulher que é executiva, contra o homossexual e contra o cadeirante. Então, eu percebi que eu tinha esse preconceito. Então, ali Então, foi... até hoje também, Betinho, legal se a gente falar um pouquinho dessa parte do preconceito, né? Que é uma coisa importante de ser falada, né? E você tem essa voz, né? Você tem essa representatividade. Hoje você pode falar, né? Você sente que hoje as pessoas ainda são preconceituosas em relação ao cadeirante? Com certeza. Quanto ao cadeirante, contra a mulher, contra o preto, contra o homossexual. Mas não porque elas são pessoas ruins, nem porque fazem por maldade. É um olhar diferente. Como você percebe isso? Qual a sua percepção? Não, a minha percepção é que as pessoas têm medo de olhar o que seria a vida daquele cadeirante, ou a vida daquela pessoa, ou, eventualmente, né, ainda ser ignorantemente visto como uma pessoa incapaz? Uma pessoa incapaz, uma pessoa que eu apenas não ando. Muito bem você ter falado isso, porque quando a gente fala de esclerose múltipla, né, infelizmente, às vezes as pessoas acham que até que é um problema de cognição. Não tem absolutamente nada a ver com isso. Nós estamos falando do sistema nervoso central. Mas a cognição está ali, brilhante como sempre. Então, mas como é que o preconceito às vezes some? O preconceito ele é precedido de ignorância. Ignorância é você ignorar fatos, né? Você sabe o que é esclerose múltipla porque você estudou. Então, para você perder o preconceito, você precisa estudar. Sabe qual é a nossa história, como chegamos até aqui em relação ao fato pelo qual a pessoa tem preconceito. Cara, eu tenho preconceito. Deixa eu dar uma olhada nisso. Que é um pré-conceito. Mas qual quando é o conceito? Você quer olhar para isso, olha o que você fala, você tem que olhar para você. Exatamente. E nem todo mundo está predisposto a isso, de olhar para si e querer enxergar ali que algo precisa ser melhorado, né? E o que é mais fácil fazer? Apontar para o outro. Ter o preconceito. Para o outro. Exatamente. Trabalhar uma vitimização. Exatamente. E assim caminha a humanidade. Então, realmente eu não acho que as pessoas façam por mal. E hoje eu nem olho, hoje eu nem noto se me olho assim ou assado, porque eu encontrei... Você não me explica melhor, assim, perceber, você percebe se alguém tem algum tipo de preconceito ali, mas você escolhe ter um outro pensamento em cima dele, é mais ou menos isso. Exatamente, não me incomoda mais, porque eu encontrei a minha potência na versão que eu sou hoje. E, by the way, a minha versão de hoje é muito melhor do que quando eu era o Betinho do vôlei. Sabe, hoje eu ajudo pessoas, hoje eu transformo vidas, hoje, sabe, eu tenho minha família estruturada, tenho 2 filhos ótimos, com cabeça boa, tenho um casamento de 25 anos, tenho amigos, sabe, sou próspero no meu negócio. Muito espiritualizado. Está sempre se desenvolvendo, estudando. Sou mais livre. Então, apesar de estar numa cadeira, eu sou muito mais livre do que quando eu corria. Até porque, né, a gente está falando, olha só, o que é aquele atleta, Betinho, vamos falar, né, do Betinho naquela época, né, preocupado ali com o posicionamento, com o social, o que vão dizer, o que vão falar, como eu me posiciono. Quer dizer, querendo ou não, existe ali umas amarras. Essas amarras já não tem hoje, né, Betinho? Não vou dizer que não tem nenhuma, né? A gente ainda está aqui, né? A gente ainda não evoluiu. Não evoluiu tudo e tem muita coisa para aprender sempre. Mas as amarras mais grossas, aquelas cordas bem grossonas, essas, até pelo... Como diz aquele teórico, Reich, estudou Reich já? Não? Ele fala sobre as nossas couraças. Exato. Aí Jung já fala personas. Exato. Eu gosto muito de um autor chamado Shizad Chamini, que ele trabalha inteligência positiva, onde ele fala dos sabotadores. Então, como hoje em dia nós temos comportamentos de autossabotagem que estão vinculados a toda a nossa história.
E que, de novo, também, né, Andréia, se a gente não para ver a história do Machado, né? Acho que todo mundo deve conhecer essa história do Machado, mas eu vou falar porque eu adoro. Você passa, aí tem a pessoa lá com um machado cego, batendo na árvore, pá, pá, pá. Aí você fala, e aí, o que você está fazendo? E o cara já te responde meio de mau humor. Tô cortando a árvore, não tá vendo? Eu falei, não, eu tô vendo, mas será que se você não desse uma fiada no machado, ia ficar mais fácil o trabalho? Aí a pessoa fala assim, eu não tenho tempo para isso, porque eu preciso cortar a árvore. Então, é o paradoxo de não pedir ajuda que a maioria de nós vive. E óbvio que, eu até estava conversando com o Fábio também, né? Nosso produtor aqui, né? O quanto o cérebro da gente nos defende, você também falou isso mais cedo, de viver algo que é muito doloroso. Então, pega aquilo e coloca ali na caixa preta, em algum lugar, recalca e fala, aquilo aí não vai me incomodar. Tá bom, mas você não vai viver a sua verdade, porque a verdade das redes sociais, as verdades aparentes, todo mundo sabe que não é. E em alguma hora, você vai ser convidado a olhar na caixa preta. As pessoas vão morrer, você vai ficar doente, você vai perder negócio, você vai... Alguma hora a vida vai te dar uma porrada amorosa. E hoje eu enxergo as porradas de uma forma amorosa. Talvez o Fábio seja uma pessoa melhor do que ele era, talvez você, talvez eu, melhor do que nós éramos, porque tivemos que passar por algo que nos fez ver a vida de uma forma diferente, com outros olhos. Sim. Você acredita que o fato do teu diagnóstico, né, da doença, fez de você hoje a pessoa que você é? Você acha que se fosse diferente, se você não tivesse esse diagnóstico e tudo que você passou, você acha que hoje você seria exatamente como você é hoje, ou os desafios da vida fez com que você tivesse essa espiritualidade, né, esse entendimento do que realmente tem sentido na vida, do que vale a vida ou não? Essa pergunta é ótima. A dor, nós estamos falando de dor, né? Essa pergunta é ótima, Andréia, e eu acho assim que eu tenho muita gratidão pela esclerose múltipla. Então eu acho que é uma coisa que parece contra-intuitivo, né? Mas quando a gente começa a estudar, a gente vê muitas pessoas que agradecem ao câncer que tiveram, agradecem, sabe, aquela oportunidade que a vida trouxe de ressignificar. Então, respondendo diretamente a sua pergunta, com certeza eu sou uma pessoa muito melhor. E não seria quem eu sou hoje se não fosse a esclerose múltipla, se não fosse os desafios que eu tive que viver e que vivo até hoje. Né? Às vezes, para ir no banheiro, para mim é difícil. Os problemas todos de acessibilidade urbana, principalmente na cidade como o Rio de Janeiro, sabe, de pegar um avião, sabe, de pegar um Uber que às vezes o cara não quer pegar porque olha que eu estou na cadeira, vai dar trabalho para o cara sair para carregar, sei lá, tantas coisas, né? Até na Olimpíada aqui no Rio, que a gente imagina que os encargos todos de acessibilidade para um evento olímpico devem ser, né, devem acontecer. Deve ser ali, né, preservados E tudo. Então eu fui para o Maracanã, tentar ir para o Maracanã, e parei ali no metrô para ir. E parei no lugarzinho, né, do cadeirante, ali a faixinha azul, esperando que o trem do metrô parasse para eu entrar. E de fato parou, abriu a porta, mas existe o vão entre a plataforma e eu esperei que tivesse alguma rampa, que alguém viesse botar uma rampa, ou que, né, magicamente fizesse e não tinha. Eu consigo andar um pouquinho, né? Eu estava com a minha esposa, com meus filhos, eu andei, levantei e tudo mais, descarregaram a cadeira, botaram dentro, porque a gente não queria perder tempo para chegar logo no evento. Mas na volta, eu falei assim, gente, cadê? Fui chamar alguém do metrô para... Ah, não tem não. Mas como não tem? Quer dizer, então no caminho existem vários e vários desafios. Eu estou falando apenas um pequenininho. Sim, claro, físico. Mas é importantíssimo você falar isso, pois né? Porque mas essas coisas têm que ser faladas. São barreiras sociais, barreiras... E se você não está ali mentalmente preparado também para saber que tem muita coisa ainda a ser feita, né?
Betinho, aquilo ali, de certa forma, pode, assim, te desestruturar durante o dia. Exato. Né? Pensa assim, poxa, eu vou sair para me divertir com a minha família. E aí você começa a ter impasses. Né? Aqueles 3 minutos de raiva ali que a gente tem por alguma coisa não dá certo. Se você, né, mentalmente ali não está preparado e trabalhar uma ressignificação, não, eu não vou ficar presa a esse episódio que é, de certa forma, ruim, ou esse preconceito, ou esse táxi que não parou para mim porque viu que eu era cadeirante, e você carregar isso para o seu dia. Imagine como vai ser. Exato. Enfim, mas a minha provocação, Andréia, ela é sempre no sentido de falar não andar é a minha deficiência. Mas qual é a deficiência de cada um? O que cada um precisa melhorar? Quando a gente fala de deficiência, é algo que tem déficit de conhecimento, sabe, de forma de olhar para a vida, como estão as suas relações com a sua família, com seus filhos, com seus colaboradores, com seus amigos. Como é que você realmente procura ser uma pessoa melhor. Então a gente fala assim, o deficiente físico, ele tem um rótulo de deficiente físico. Então eu sempre falo... A sociedade coloca. Então eu falo, eu apenas não ando. Qual é a sua deficiência? Você anda, mas qual é a sua? Todo mundo tem alguma. Então, quando eu falo provocação, é porque realmente fala, cara, fala aí, a minha vida vai muito bem, obrigado. Gostaria de andar, gostaria de estar jogando vôlei com meu filho. E até teve uma publicação da minha esposa no LinkedIn dela, a Maria, linda, no Dia Internacional da Deficiência Física, e ela colocou lá, houve um dia que o Beto, quando ele viu que ele não ia ficar bom, ele resolveu que ia ficar bem. Eu acho assim que é uma frase que resume muito, sabe? Resume muito, porque você falou isso mais cedo, Andréia, é uma decisão, é uma opção, é uma escolha. Porque a minha médica às vezes fala, cara, você é um caso incrível, porque muitas pessoas que têm o seu diagnóstico, a forma como você está, na idade que você está na cama. E você vai, é atitude. Até quando a gente falou da neurologia, que eu tomo remédio e a medicina ela me ajuda muito. Mas tem outros fatores espirituais, de comportamento, de atitude, de olhar para a vida, que faz a gente olhar para um lugar que é um lugar novo, que é um lugar desprovido de preconceitos, desprovido de limitações, que talvez seja justamente o que todos nós buscamos nesses aprendizados contínuos, de chegar nesse lugar de um entendimento de que, na essência, nós somos pessoas boas, puras, inteiras, curadas, sem doença, sem... Nós estamos inseridos dentro de um meio social, Estamos aqui inseridos. Mas a evolução, ela é de cada um. Cada um vai fazer a sua jornada. Não, Betinho? E você, a sua jornada, você a construiu e continua construindo de uma maneira muito linda. Você falou que você está com 59. Que período que você está da faculdade de psicologia? Passei para o 3º agora. Olha isso. Olha que coisa linda. Iniciando agora mais uma transição de carreira. Logo, logo, se Deus quiser, você vai estar aí, meu parceiro, meu amigo de psicologia. Quem sabe trabalhando junto, nós dois. Amanda, é fascinante, né? Maravilhoso. Fascinante, nossa. Então nós temos escolhas. Isso é importante ser falado. Independente dos diagnósticos que a vida nos traz, independente do movimento que nos encontramos naquele período da nossa vida, temos escolhas. Eu costumo falar o seguinte, Betinho, a gente tem um pensamento, Você sabe disso, você estuda psicologia, Aquela coisa básica nossa, tem do pensamento, a gente tem ali uma ação, uma emoção, um comportamento a partir daquele comportamento. Então nós temos uma certa escolha, assim, de pensarmos positivo,
sabe? De acreditarmos, de termos atitudes que nos leve a sermos pessoas melhores conosco e com a sociedade na qual, né, fazemos parte. Uhum. Sem Você dúvida. faria alguma coisa diferente na sua vida? Assim, se você tivesse que voltar lá atrás, olha essa pergunta. Se você tivesse que voltar lá atrás, em algum momento da sua vida, tá? Não especificamente agora. Qualquer momento, pensa. Alguma coisa você mudaria? E se sim, o que que mudaria? Ou não? Ah, o que eu falei aqui, né? O voleibol, eu teria entrado na seleção em 85 e teria treinado feito um leão, como eu sempre fiz. Essa seria a grande mudança. Falar assim, o mundo é assim, tem muita coisa para aprender, estou chegando aqui agora, não precisa querer sentar na janela, porque eu cheguei agora, mas eu teria realmente me concentrado em Focado no Betinho, atleta, jogador de vôlei, e não nos percalços que Exato. cercavam o redor. Exatamente. E quando você falou aí mais cedo, André, eu gosto muito da Carol Dweck, né? Ela tem um livro fantástico chamado Mindset, onde ela fala do mindset fixo e o mindset de crescimento. Então hoje isso é muito conhecido. Mudar é muito difícil, sim. Todo mundo busca a mudança do outro, mas a gente tem a dificuldade de mudar e é natural, porque dói. Sim. Dá medo, dá insegurança, né? A gente tira a mão da borda, dá uma nadadinha e quer voltar para a borda. Mas tem uma hora que a gente tem que chegar lá na outra borda. E a Carol Dweck, ela traz isso muito, muito claramente nesse livro dela, onde ela fala do mindset de crescimento, né? De como nós temos, sim, essa capacidade que você falou de ter novos pontos de vista sobre as velhas coisas. Então, as velhas coisas nos trouxeram até aqui. Mas vir daqui para frente, até o Einstein falava isso, né? Insanidade é você querer ter novos resultados fazendo as mesmas coisas. Então, legal, como é que eu posso olhar essa situação que hoje eu estou travado sob outros pontos de vista? Você está falando isso, eu falei com um amigo meu ontem, que eu falei assim, o deserto, não queira estar no deserto, porque o deserto ele é infértil, né? Então a zona de conforto, às vezes, é um deserto. Não traz nada, você fica ali, estagnado, né? E quando você começa a se movimentar, muitas vezes você está num terreno que ele não é plano, e te dá medo. Meu Deus, será que eu vou afundar? Será que não vai dar certo? Mas temos que ir, porque é ali que estão os nossos desafios, ali que está o nosso crescimento. E o que a gente pode estar fazendo de diferente para a gente, para as pessoas que estão ao nosso redor, para a nossa família, para as pessoas que a gente ama. E certamente na sua clínica você já deve ter visto muitos casos desse, né? Eu atendi uma pessoa, como coach que sou, era uma senhora que estava querendo se separar do marido. E vou tentar ser bem breve aqui, contando essa história. Ela, uma dentista, consultório cheio, e é nordestina, casamento de 40 anos, ela pegava o dinheiro dela, depositava numa conta conjunta com o marido, mas só ela, quando ela precisava de dinheiro, ela tinha que pedir para ele, porque só ele tinha a senha. Então existia ali uma coisa patriarcal muito grande, e ela queria se separar. E dentro do processo, ela acabou abrindo a conta dela pessoal, porque ela era dentista. Ela queria andar na praia e não andava porque o marido ia achar ruim. Mas e se você for? O que vai acontecer? Ele vai fazer cara feia. Mas e se ele fizer cara feia? O que vai acontecer? Aí ela foi começando a fazer as coisas, né? Começou a andar na praia, começou a sair com as amigas, começou... Lá pelas tantas, ela virou para mim um dia e falou: Betinho, preciso te contar um negócio. Meu marido está maravilhoso, não sei o que aconteceu. Não quero mais me separar. Você não sabe o que aconteceu? Você está vivendo aqui o teu processo de libertação, de conexão com você mesmo, com as coisas que são verdade para você. Ela botou a mão na cabeça e falou: ai, Betinho, fui eu que mudei. Então, né, o recado é muito esse. Se a gente quer a mudança, a gente tem que ser a mudança. Exatamente. Você está numa relação que é tóxica, sabe? Vá lá e mude. Porque, eventualmente, se você ama aquela pessoa mesmo sendo tóxica, ela vai ser menos tóxica com a sua mudança, porque ela não vai querer te perder, que foi o caso do coroa que não queria perder a esposa. Aí falou: tá bom, eu faço o que for para não perder você. Então, o casamento ali
Então, foi lá, se muito bem, foi se ajustando, né? ajustando. E tomando ali novos rumos, Então, né? ela estava no mimimi, meu marido isso, meu marido. Na Tá bom, mas vitimização e do você? processo. Qual a responsabilidade dela dentro do processo? O Né? que você pode fazer? Você pode reclamar, que é infértil, não vai adiantar nada a tua reclamação. Uhum. Ou você pode fazer coisas para você, que poderia levar à separação, ou poderia levar... Não era eu que ia dizer se era separar, né? Não somos nós, né? É o próprio cliente que sabe dele. Quem conhece ele é ele, né? Sim. A partir do momento que ele vai entrando. Sim. Então, eu acho que eu gosto de falar desse exemplo porque mostra muito o poder da nossa mudança em relação ao nosso meio. Muito bem. É. E é o que você trouxe hoje aqui, né, no Pod Esportes, toda essa história, toda essa ressignificação, essa história linda que você contou aqui. Que sorte a minha ter tido você aqui. Né? E que sorte também da nossa audiência poder ouvir você. Eu sei que você já contou assim, muita coisa aí nas suas palestras, né? Em outros podcasts também, mas é muito bom, sabe, ouvir novamente você, Betinho, porque realmente a sua história ela tem uma representatividade muito forte e que inspira jovens atletas em todos os sentidos. E eu gostaria que você deixasse aí um recado aí, né, para os ouvintes, uma mensagem. O que você gostaria de estar falando? Eu acho que o mais importante de tudo é o seguinte: a vida ela é maravilhosa. Não é, mas isso não faz com que ela não seja dura. A vida é tiro, porrada e bomba, sim. Mas ela é maravilhosa a partir do momento que a gente olha para o tiro, porrada e bomba como oportunidade de crescimento. E para crescer é importante pedir ajuda. E às vezes pode ser simplesmente pedir ajuda a uma pessoa que está do teu lado, pessoa que você ama. Seja uma mãe, teu pai, teu cônjuge, um amigo próximo. Então, falar a verdade sobre você, do que você sente, vai conectar você com você mesmo e vai conectar você com as pessoas que você ama. E não se surpreenda se a partir disso você for cada vez mais encontrando a sua felicidade, a sua verdade, sabe, o seu prazer por estar vivendo e que essa vida lhe traga a partir disso mais bem-estar, mais qualidade em tudo que você vai fazer. Que linda mensagem! Nossa, linda! Obrigada, meu querido. Agora deixa aqui as suas redes de contato, seu Instagram, seu site, o pessoal encontrar você, de que forma eles te encontram? Então, tem o Instagram, que é o @Betinho Bosch. O Bosch se escreve B de bola, O-S-C-H. Tá? Então, @Betinho Bosch. O site é um site corporativo da minha empresa, se chama Just Play Coaching. Então é J-U-S-T Play, P-L-A-Y, Coaching, C-O-A-C-H-I-N-G. Eu vou deixar aqui escrito bonitinho, vai ficar mais fácil. justplaycoach.com.br. Tá bom? Vocês me acham por lá. E aí, pessoal, curtiu essa entrevista inspiradora com muito significado, que teve uma relevância, que faz uma relevância na vida, né, na nossa própria vida e também na vida de quem está próximo a gente. E se gostou, deixa aí o like, compartilha o podcast e nos siga para mais, meu amigo. Muito obrigada, Betinho. Eu amei. Muito obrigada. Obrigado mesmo. Viu? Preciso te dizer que fechou aqui. E eu estava completamente aqui dentro e muito por causa de você, do que você trouxe, da tua condução, das tuas perguntas. Obrigada. Da tua profundidade aqui, da tua verdade também, em estar levando esse programa aí para tanta gente que precisa. Obrigada, meu amigo. Tá? Nossa, uma honra tê-lo aqui. Obrigada. Beijo. Junto.